Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Fala comigo assim: em que eu me transformo? Se não puder falar, tá? Fala comigo assim: em que eu me transformo quando alguém me diz o que eu não quero ouvir? A mensagem é mais ou menos dessa forma: em o que você se transforma quando alguém diz para você o que você não quer ouvir? Eu achei interessante esse texto, porque a palavra já estava pronta, e eu assisti o culto de jovens ontem, né? Foi uma benção desde o começo, e o pregador também fez essa ilustração, acho que fez até essa frase. Eu falei, meu Deus, será que eu vou pregar a mesma mensagem, né? Será que é a mesma mensagem? A ilustração é a mesma, a mensagem não. É a multiforme graça do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso para você? No que você se transforma quando alguém fala não para você, quando alguém fala aquilo que você não quer ouvir? Olha que coisa interessante. Quem conhece aqui a história da Branca de Neve, né? Essa é a história da Branca de Neve. Eu falei assim, rapaz, a história da Branca de Neve. Eu falei, rapaz, a gente está no mesmo coach, no mesmo treinamento, não pode. Por que a história da Branca de Neve? A história da Branca de Neve tem a madrasta. A madrasta, e ela tem um espelho, e segundo a história é muito bonita, mas a Disney fez aquele desenho da madrasta que olhava para o espelho todo dia e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Né? Existe alguém mais bela do que eu? E o espelho falava, né? Não, você é mais bela, você é mais bela, você é mais bela. Só que aconteceu o seguinte: ela tinha uma enteada, que é a Branca de Neve na história. Um dia o espelho falou para ela assim: existe alguém mais bonita do que eu? Aí ele falou: sim, existe, Branca de Neve. Quando aquela mulher ouviu algo que ela não queria ouvir, ela se transformou totalmente. A história da Branca de Neve nos mostra uma coisa interessante. Primeiro, ela só recebia sim, só recebia sim. O espelho só falava para ela a verdade, ele continuou falando a verdade. Mas depois que ela recebeu um não do espelho, primeiro o que ela fez? Ela contratou um assassino para matar a enteada. Depois ela quebra o espelho, depois ela pratica feitiçaria. Ela pratica feitiçaria para tentar matar a enteada. E no final, o ódio que ela teve para destruir aquela moça, somente porque ela era mais bela do que ela, foi tão grande, que no final, até do desenho da história, ela termina morta. Ela termina caindo de um penhasco, as pedras esmagam ela, e ela é comida pelas aves de rapina. Quem lembra aí do desenho, sabe desse desenho? Mas essa história foi contada pelos irmãos Grimm em 1820, mais ou menos, que foi lançada essa história. Ela tentou, na história dos Grimm, ela tentou ainda um laço que sufocava, ela tentou uma escova de cabelo que fazia adormecida a Branca de Neve adormecer e morrer. Mas o mais interessante é que, pela oportunidade que essa pessoa teve de receber um não, algo que ela não queria ouvir, ela se transformou totalmente. E essa é a pergunta que eu quero trazer para você hoje: em que eu e você podemos nos transformar quando alguém fala não para nós, quando alguém fala o que nós não queremos ouvir, ou quando até o próprio Deus nos fala não? Essa é a verdade. O centro da história da Branca de Neve, gente, não é a Branca de Neve. O centro da história da Branca de Neve é a madrasta. É a madrasta. Depois ela se torna a beleza, a inveja, o ciúme, o querer de destruir aquela moça, transformou ela numa bruxa, transformou ela num cadáver. E tudo aquilo que ela desejava para a moça aconteceu com ela, para se cumprir o que Jesus falou: tudo que eu desejo para o meu irmão, tudo que eu desejo vai se voltar contra mim. A história está aí, os contos de fada estão aí para mostrar. E a palavra de Deus mostra claramente que é somente uma matemática, é somente um cálculo matemático, é somente como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e assim por diante. Não adianta. Não, deixa eu falar uma coisa interessante para você. Se
bruxa, né? Se a rainha lá, a má, se quando o espelho falasse para ela assim, olha que interessante, se o espelho falasse para ela assim, quem é mais bela do que eu? O espelho fala assim, Branca de Neve. Ela, nossa, a minha enteada, Branca de Neve, que legal, né? Que legal, vamos continuar na família, beleza, vou honrar, vou arrumar um bom casamento. Tipo assim, se ela tivesse feito isso, porque velha ela ia ficar, o tempo ia deixar ela velha, nem ia ter jeito, ela não seria a mais bela a eternidade. Se ela tivesse feito isso com a Branca de Neve, ela teria uma vida longa, teria uma boa velhice, entendendo? Ia cuidar dos netos, né? Os netos da enteada, né? Entendendo? E seria feliz. Mas como ela não soube administrar a hora que ela recebeu um não, aquele fator foi fundamental para a destruição da vida dela. Se eu e você não administrarmos o não que a gente recebe, se eu e você não administrarmos aquilo que a gente ouve das pessoas sobre nós, e que a gente até não concorda, nós vamos atrair o mal e a destruição para nós mesmos. Existem 4 exemplos da péssima recepção da Bíblia, eu vou mostrar para você aqui, e existem mais 3 exemplos ou 4 exemplos da boa recepção, e tem a ver com essa canção que eu falei para você agora. Olha que coisa interessante, nós temos o primeiro exemplo de alguém que ouviu o que não queria, e ele trouxe aquilo para a sua própria destruição. Quem foi? Caim. Olha o que aconteceu com Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6, Gênesis capítulo 4, versículo 6, Abel fez uma oferta ao Senhor. Deus se agradou daquela oferta de Abel. Os 2 primeiros filhos de Adão e Eva ali no paraíso, em Gênesis, já comecinho ali, capítulo 3 de Gênesis. E a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Olha lá, o pessoal vai colocar no telão para nós. Olha o que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Gênesis 4, 6. Olha o que está dizendo Gênesis 4, 6. Quando Deus falou assim que não se agradou, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis 4, 6. Quando Deus falou para Caim, eu não me agradei da sua oferta. Eu não me agradei da sua oferta. O que aconteceu com Caim? O semblante dele caiu. E Deus olha para ele e fala assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que você transtornou o seu rosto? Por que você está chateado? Você está mal?